Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além, segue além, segue além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Segue além, segue além, segue além. Segue além. A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Café Podcast, um programa com a missão de evangelizar e espalhar o amor de Cristo a todos. No episódio de hoje, trazemos o seguinte tema: música na igreja. Um episódio que, de fato, daria até mais de um episódio por ser algo muito extenso a se falar, apesar de que na igreja a gente vive vários tempos litúrgicos, vários momentos, mas hoje especificamente a gente vai buscar entender a música na Santa Missa, a música unida à liturgia da Santa Missa, a sua importância, a necessidade de se escolher as músicas certas para cada momento vivido na Sagrada Eucaristia. E como convidados de hoje, temos aqui dois grandes amigos e irmãos de caminhada. Ela que há mais de 8 anos caminha comigo nesta vida de igreja, seja na música, seja nas missões que Deus nos concede. Coordenadora do Ministério de Música Gerardos, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Seja muito bem-vinda, minha irmã Tatiana Campos. Tudo bem, Robertinho? Prazer estar aqui para discutir desse tema que é tão caro para a gente, que a gente caminha desde muito cedo nessa parte da música. E melhor ainda com o nosso outro convidado, né? Estarmos todos juntos aqui como grandes amigos para debater esse tema. É isso, Tati. Muito obrigado mais uma vez. Aqui também hoje esse irmão de caminhada com quem divido a vida, coordenador do Ministério de Música Cristos e também o Ministério Adorar, um dos idealizadores do projeto Lumar, meu grande irmão Marcos Nascimento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Robertinho. É um prazer estar aqui falando para todo mundo, né? É um prazer imenso estar dividindo com você, com Tati,
essa oportunidade que você nos concedeu para que a gente possa falar um pouco da nossa caminhada aqui com a igreja e que a gente possa trazer o melhor para vocês aí do que a gente tem de experiência, né? Com certeza. É isso, meus irmãos. Está começando o nosso podcast e desde já, muito obrigado pela sua companhia e a sua audiência. Já lembrando a você, nesse começo de episódio, que você pode nos ouvir através das seguintes plataformas digitais. Nós estamos no Spotify, no Deezer e também no YouTube, tá? Lembrando que no YouTube a gente está, por enquanto, apenas com a transmissão do áudio do nosso podcast. Em breve, a gente vai buscar trazer uma transmissão também por vídeo, tá? Mas, por enquanto, quando você pesquisar lá Café Podcast, os episódios estarão lá disponíveis apenas através dos áudios, ok? Então, vamos lá. Vamos começar esse nosso episódio de hoje, né, falando de música na igreja, música na Santa Missa, né, o canto litúrgico, né? O canto litúrgico, ele é aquele que a igreja admite de direito, né, e de fato na celebração da Santa Missa, e por este motivo deve manifestar plenamente a fé católica. A música, ela será litúrgica quando nela a igreja reconhecer a sua oração, a sua intimidade, quando ela aparece para acompanhar os textos a serem cantados. Como dizia Santo Agostinho aos pagãos que indagavam sobre a sua fé: queres ver em quem eu creio, veja a igreja ouvir o que eu canto. Então, a gente consegue já entender a essência da música litúrgica como algo que move a Santa Missa. Não é apenas uma música a ser cantada, mas uma música que ela se torna também a sua oração, a sua conexão maior com Deus, com Jesus na Sagrada Eucaristia. Então, a gente tem que buscar entender, né, meus irmãos, de fato, essa diferença entre canto litúrgico e canto religioso. Né, Tati? A gente, quando começou lá atrás, a gente não tinha muito essas formações ainda, então muitas vezes a gente próprios, né, e também outras pessoas que serviam conosco, queria muito colocar as músicas que nos tocassem, as músicas que a gente achava bonita, né? Como era essa experiência no começo? Bom, a gente começou basicamente junto, para os nossos ouvintes. Eu e Robertinho, a gente entrou no mesmo chamado, que foi Padre Tiago, quem nos chamou, disse: olha, precisamos de músicos para servir a missa das 10h30. E eu e ele demos o nosso sim na mesma época. E de lá para cá, o que a gente teve de formação foi algo muito breve, né? De Padre Tiago chegou a nos dar uma outra formação. Eu lembro que Juninho, não sei se tu lembra de Juninho dos teclados, ele também falou alguma coisa de música litúrgica, que não é a gente tocar aquilo que a gente gosta. Porque a gente vem com a bagagem, né? E às vezes a gente tá lá, liga o YouTube, Spotify, o Deezer, e bota uma playlist e vai ouvindo ali, vai rezando, vai meditando com aquelas músicas. Mas missa não é isso, né? Então nessa caminhada a gente teve que aprender um pouco isso. Missa é a gente responder aquele rito, né? Então, essa experiência de a gente entender tudo isso é muito bonito, porque a gente está servindo algo muito maior que a gente, instituído por Nosso Senhor, né? Que a missa foi instituída por Cristo. Então, a gente vai nesse caminho, nessa caminhada, tentando passar essa mensagem. Que aqui temos um canto de entrada, que vai acontecer isso, isso e isso. Ali, o canto do ato penitencial, acontece isso, isso e isso. Então, a gente tem que responder a isso. Não é só músicas da nossa cabeça. Eu gosto dessa música, eu vou tocar essa música. Não, a gente, querendo ou não. E é muito bom a gente não fazer a nossa vontade, né? Tanto que a gente reza no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Então, uma parte dessa beleza da música na missa é justamente essa, que não seja feita a nossa vontade, mas que a gente siga a vontade maior, que é responder ao que é pedido. Cada rito, que é muito rico, nos pede. Isso aí. Existe uma diferença, né, entre canto litúrgico e canto religioso. É isso que eu estava querendo trazer, né? É preciso que a gente consiga distinguir a diferença que existe entre música litúrgica e música religiosa. Faz-se necessário considerar que uma música religiosa, por melhor que seja, ela não serve para o uso litúrgico, mas foi composta para outra finalidade. São aquelas músicas que procuram expressar o sentimento religioso dos fiéis, mas não têm lugar na liturgia. Elas servem para encontros,
exercícios de piedade, né? Enfim, algo realmente mais intimista, né? Entre você e Deus e o seu momento de oração. Na música religiosa, nós podemos encontrar cantos para encontros, para reuniões de grupos de rua, cantos para grupos de oração, né? São várias possibilidades. E também não se deve nutrir preconceito a respeito da música religiosa. Ela tem seu valor na vivência cristã, né? Pelo fato de não serem adequadas para a liturgia, não significa que elas não têm sua importância no sentimento religioso do nosso povo, né? Inclusive, a gente, quando está cantando músicas em adoração, a gente consegue até incluir essas músicas religiosas, né? Diferente, que é um rito diferente do rito da Santa Missa, né? Porém, nós não podemos cair no erro de acharmos que temos o direito de colocá-las na liturgia só porque, como a gente falou, né, Tati? Só porque são bonitas e animadas, e por conta disso a gente despreza a música litúrgica. Cada canto ele vai ter o seu lugar. Sim. Não temos o direito de ignorar as regras litúrgicas e as orientações, né, do magistério da igreja. E aí a gente vem entender ainda mais a importância do canto na Santa Missa, né? Marquinhos está aí numa caminhada que ele vai dizer o tempo, que eu realmente não sei, né? Mas assim, Marquinhos, conta um pouquinho aí de como foi esse teu chamado inicial para o canto na Santa Missa na igreja, assim, como é que começou tudo? Rapaz, eu tava em casa tentando calcular mais ou menos o tempo, né, que eu já tô nessa caminhada. Faz um bom tempo, viu? Faz um bom tempo. Aquele meme, faz 84 2000 anos depois. Bom, eu não sei precisar o quanto tempo, de fato, que eu tô já na caminhada, né, de missa, de cantar. Eu tava até pensando nisso, antes de vir pra cá, durante o convite que o Robertinho fez, eu tava pensando, caramba, ele vai chegar lá, vai me perguntar justamente isso. E eu tô tentando imaginar o tempo exato. Eu não tenho como precisar o tempo exato, mas assim, antes de vir morar aqui em Recife, eu morava em Olinda. Eu frequentava a igreja católica de lá, fui batizado. Vamos tentar do começo, vou tentar resumir um pouquinho. Sou de Rondônia, natural de Rondônia. Vim pra cá muito pequeno, vim pra cá com 3 anos de idade, fiz 4 anos aqui em Pernambuco. Vim com os meus pais. A gente morou em Olinda durante 10 anos, mas sempre fazia alguma coisa aqui em Recife. E nesse meio tempo, depois que a gente já se estabeleceu de estudo e tudo mais, meu pai, a gente morava de aluguel em Olinda, aí ele decidiu, não, vamos procurar uma casa, eu tô com dinheiro aqui, a gente vai comprar uma casa. A gente comprou, veio aqui pro lado de Recife, nos estabelecemos em Recife, e foi quando começou a minha trajetória aqui na Madalena, porque a gente estava procurando lugar para poder, uma igreja para a gente começar a frequentar, porque eu frequentava uma lá em Olinda, que era de Nossa Senhora Perpétua de Socorro. Aí a gente acabou se identificando também com a igreja daqui de Nossa Senhora Perpétua de Socorro. E na época que eu entrei na missa, era Gilvan, tu lembra, né, Gilvan? Sim. Pronto. Era Gilvan, um rapaz que tocava teclado em todas as missas que tinham. E foi através dele que eu comecei a cantar, né? Comecei a cantar nas missas. Ele chegava, chamava, ele vinha as pessoas que tinham algum potencial, ele chamava assim, não quer me ajudar não? Vamos. E eu comecei a ser inserido dessa maneira. Foi aí que eu conheci Vila, que é um grande amigo meu também, Robertinho conhece, Tato conhece, ele é um grande músico, estava com a gente também na igreja. Hoje ele tem outros projetos, né? Mas continua sempre presente. E conheci Vila também através da igreja. E a gente começou, aos poucos, a fazer esse projeto. A gente começou a ser inserido dessa forma. E a forma que eu entrei, definitivamente, de fato, no ministério musical, foi através de Padre Luiz. Padre Luiz, ele foi pároco da nossa igreja. E ele perguntou se tinha um grupo, de fato, de jovens. Aí a gente tem... A gente tem tocado em algumas missas, mas não tem um grupo de fato. Ô Marquinhos, no caso, na época que tu entrasse, ainda era Padre Gerson. Era Padre Gerson. Na época que eu entrei, era Padre Gerson. Certo. Então nessa época você não cantava ainda? Não cantava. Okay. Eu só, vez ou outra, eu ia na missa, cantava alguma coisa, mas não era aquele compromisso, né? Dominical, como a gente tem hoje. Aí quando entrou o Padre Luiz, ele foi pároco da igreja, foi quando ele deu essa abertura aos jovens e ele quis que tivesse outras bandas, outros músicos para poder fazer parte da missa, no caso. Então, assim, eu já estou nessa pegada já há um bom tempo, desde Padre Luiz, não sei... Alguém lembra quando foi o ano que ele entrou lá na Madalena?
Não lembro não. Depois, Eu acho que ele entrou em 2012. 2012, pronto. Então a gente já tá nessa caminhada já com Porque ele, se né? foram 4 anos, né? Padre Tiago chegou em 2016, né? Que foi justamente o ano Foi que a da gente Foi. começou, Sim. né? E a gente começou com ele, efetivamente, né? Depois disso, a gente começou a tocar, era eu, Vila, Rafael, que hoje não mora mais aqui em Recife, em Pernambuco. Ele mora hoje no Canadá com a esposa, tem um filhinho, que é nosso amigo também, de caminhada. E a gente decidiu montar um grupo para tocar nas missas dominicais, né? Era eu, Vila, Rafael. Tinha a Renata, que é a irmã de Rafael também, que ela ajudava a gente. Teve outras pessoas, outras carinhas ali no nosso grupo. Mas o início foi esse. E a gente decidiu até gravar um CD na época, que a gente decidiu fazer algumas músicas autorais e outras que a gente fez regravações de músicas católicas. E através disso a gente foi começando a expandir essa questão da música, né? Então a minha vivência com a música vai mais ou menos nesse período que eu estou citando para vocês. Não sei precisar exatamente o ano correto e quantos anos faz, mas faz um tempinho já, Robertinho. Ô Marquinhos, e qual o sentimento, assim, enquanto cristão, né, que você enxerga a sua missão enquanto cantor de um ministério de música atuante e que integra de fato a Santa Missa, assim, qual é a sensação, tipo assim, lógico, a gente sabe que a gente busca dar o melhor e tal, mas qual o sentimento de fato, né, de viver a Santa Missa através do canto, porque infelizmente ou felizmente é nossa forma de viver a Santa Missa dessa forma, né? Então, qual o sentimento, né, de viver a Santa Missa cantando, entoando os cânticos de louvor, né, que de fato regem a liturgia? Olha, eu acho que a música ajuda a gente a rezar, de fato. A gente ter aquele sentimento, né, da missa. Tem o padre, tem todos os ritos da missa, mas eu acredito que a música faz com que a gente torne possível aquela união, a gente consiga atingir realmente o coração das pessoas que estão ali presentes, porque ela nos ajuda a rezar, nos ajuda a realmente se conectar com Cristo. Então, assim, é muito importante essa questão da música dentro de uma missa, porque só ela pode nos auxiliar a fazer essa conexão com Cristo da melhor forma possível. Então, assim, eu realmente sou apaixonado pela música, sou apaixonado por cantar ali na igreja. E eu acredito que as pessoas realmente gostam quando tem uma música bem executada, uma música bem cantada, uma música bem trabalhada. Então, assim, por isso que é muito importante a gente ter ensaio, muito importante a gente definir a questão de músicas. É importante a gente ter uma conexão, os músicos terem uma conexão. Eu acho que é importante tudo isso, né? A gente ter todo esse ritual para que a gente consiga levar o nosso melhor, o que a gente tem de melhor do nosso coração. E a gente transformando isso através da música realmente é muito significativo para quem está ali presente. A gente consegue fazer com que eles rezem, que eles se conectem mais com Deus. Certo. Ô Tati, chega um ponto agora que é um ponto que sempre gerou muito debate nas reuniões de ministério e tal, que é o canto na Assembleia. Ou seja, essa devolutiva daquilo que a gente está fazendo, né, para a Santa Missa. Que não somente exercer o serviço através dos cantos litúrgicos, mas buscar envolver a Assembleia através destes cânticos, né? Que muitas vezes as pessoas talvez estejam passando por alguma situação e acaba que não consegue se entregar ou viver a Santa Missa da melhor forma, prestando atenção no Evangelho, nas leituras, mas que às vezes, com a escolha das músicas certas, facilita essa entrega maior na vivência da Santa Missa. Como você, como coordenador aí há tanto tempo, tem buscado, lá atrás e atualmente, escolher essas músicas buscando também esse olhar para a Assembleia na Santa Missa? Bom, essa questão da Assembleia é algo que nas formações, sempre que fala de música litúrgica, é sempre citado, porque nossa função é ser uma ponte, né, entre o que está sendo vivido ali, né, no presbitério e a Assembleia. Então, a gente tem que buscar as músicas que o pessoal saiba, mas também é algo complicado porque a gente não pode ficar na zona de conforto sempre as mesmas músicas e tal, durante anos e anos e anos. A gente tem que estar buscando também renovar, logicamente, dentro do que a liturgia pede, né, sem matar a liturgia, ferir a liturgia, né, então é algo difícil. Algumas épocas a gente vamos botar assim,
obrigados pelo padre a escolher determinados cantos. Eles nos passam principalmente os tempos fortes, né? Quaresma, Natal, às vezes Advento, enfim. Esses tempos mais fortes da igreja, geralmente, desde que eu estou aqui na Madalena, o padre que costuma passar uma fichinha. Ó, vocês têm aqui 2, 3 opções de canto, de entrada, tal. E ele passa essa lista com os cantos que ele acha mais adequado para essa época. Então, nesse período, a gente segue muito a linha do padre. Em relação ao tempo comum, que é onde a gente fica livres, né, para a escolha, a gente tenta justamente fazer essa ponte, né, da Assembleia, ajudar músicas que a Assembleia cante e tentar, assim, renovar, não logicamente uma ficha toda, né, uma missa toda de músicas que ninguém conhece, mas tipo, vamos agora pegar uma música que a gente, sei lá, uma oferta diferente, que o pessoal não costuma cantar aqui e tal, e aí a gente vai mesclando para que o pessoal acompanhe, porque é importante também a frequência. Quando muda de tempo, de ficha, digamos assim, de música, a gente tende na primeira semana o pessoal não entender, saber que música pegar na segunda semana, né? Você vê isso muito em Quaresma, que as músicas não são habituais. Aí na terceira semana o pessoal já sabe, já está cantando junto. Então é muito disso, assim, a gente também precisa dar tempo à Assembleia. Não adianta mudar. Hoje a gente canta na semana que vem a gente já muda toda a ficha, já muda todos os cantos, porque assim o pessoal não canta com a gente, não participa também. E às vezes tem uma música assim, mais antiga, sei lá, Meu Coração é Pra Ti, que o pessoal conhece de trás pra frente, feito pra trás, eles puxam, eles cantam, você tem a possibilidade do pessoal vivenciar. Então assim, bota agora uma música mais, não seria bem esse termo, mais moderna, né, mais atual, que o pessoal não conhece tanto, mas vamos botar aqui. Entendeu? E assim vai. Eu acho que a grande dificuldade é justamente essa mesclar, né, de músicas que o pessoal conhece com músicas que não conhece, com a questão do tempo também, né? E dar o tempo para que eles cantem conosco. E aí eu acho que tudo, né, o tempo é bem um grande aliado nesse fator. Acho que no geral essa é o que a gente tenta fazer durante o ano, né? Os anos que a gente vive, né? Litúrgico. Sim, sim. Bem, em um ministério de música, né, que serve a liturgia da Santa Missa, a gente tem 3 funções, digamos assim, né? A gente tem o cantor, na qual a sua função no contexto de uma assembleia litúrgica, ela é mais antiga do que se pensa e não se resume apenas a animar o canto, mas também orientar e, de fato, escolher as músicas que serão executadas na celebração, né? Talvez isso junto ao padre em determinados tempos, como o Tati muito bem falou, né? A festa, os ritos. E o cantor, quando transmite uma mensagem religiosa ao povo, torna-se um verdadeiro profeta de Deus, né? Isso está na Bíblia, tá? Em 1 Crônicas 25:1, tá? Então essa é a função do cantor. O cantor, tá? Ele também pode ser cantor não exclusivamente no ministério. Ele pode ser também apenas um salmista. Ele não participa de nenhum ministério, mas na liturgia da Santa Missa, né, a gente tem a primeira leitura, a gente tem o Salmo responsorial, que seria onde o cantor ele vai semanalmente servir na Santa Missa através apenas do cântico do Salmo responsorial, né? E aos domingos teríamos também a segunda leitura. Então, qual seria essa função do salmista, né? É importante valorizar também essa função na Assembleia, como um ministério específico, como um dom de Deus para a comunidade, né? Este ministério do salmista ele poderá ser exercido com habilidade artística, evitando-se o virtuosismo na proclamação do salmo e na participação nos outros cantos responsoriais. Durante o canto na Assembleia, né, o salmista deve cantar sempre a melodia principal, evitando uma segunda voz, a fim de não dificultar o canto da Assembleia ou inibi-la em sua participação, principalmente ao usar o microfone, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu até alguns anos depois, né? Que é aquela coisa, né? O salmista puxa o refrão uma vez, na segunda vez quem já responde é a Assembleia, né? E aí vem as estrofes, onde o salmista canta cada estrofe e o refrão é repetido pela Assembleia. E no final, né, a Assembleia canta uma vez e na última o salmista entra novamente, né, finalizando. Salvo algumas exceções, porque tipo, às vezes tem missa de sétimo dia que o pessoal muitas vezes não está acostumado com os ritos da missa, tá ali só para realmente estar prestando homenagem à pessoa que foi falecida. E a gente meio que tem que puxar um pouquinho
para ajudar realmente a celebração a realmente ter aquela animação que é Sim, necessária, né? Sim, Mas salvo isso, realmente corretíssimo, perfeito. é isso. Não, e também, já que puxou o assunto Salmo, eu puxo o tema anterior, né? A gente, como Ministério de Música, tem que ajudar a Assembleia a cantar. Então, muitas vezes, salmos muito elaborados, cheios de notas, né, dificultosas, não ajudam que a Assembleia responda. Então, você fica mais admirando. Caramba, ele canta bem, velho, que bonito e tal. Só que essa não é a função. Sim. O nome já diz, responsorial. Vou responder tanto a primeira leitura, né, que geralmente ela é a resposta da primeira leitura, como também responder aquilo que está sendo proclamado. Então, é muito interessante que a gente, como Ministério de Música, porque muitas vezes vem o próprio cantor lá do Ministério que vai proclamar o salmo. Essa questão de vir alguém de fora é interessante, mas a realidade que eu observo aqui não é tanto, né, mas seria interessante também. E aí é nesse sentido, de ajudar realmente também a Assembleia a cantar, para que ela possa também, né, se entrar em oração para responder, não apenas admirar, que beleza, que arranjo bonito, mesmo que ela não entenda o que está se passando assim musicalmente, que nem todos entendem de música, assim, a teoria musical, mas entende, nossa, ele canta bem, nossa, não sei o quê, mas você não presta atenção no que está sendo falado, na palavra que está sendo proclamada. Então é importante que o Ministério de Música, os cantores, façam um salmo que se entenda, que você consiga responder, fazer o mais simples, né, possível. Isso. É isso. Bom, a gente vai entrar agora, né, em uma explicação mais específica, né, de cada rito da Santa Missa e que envolve a participação da música. E aí, né, eu vou falar um pouquinho de cada trecho, né, da Santa Missa que envolve a música. E aí no final vocês já vão pensando aí alguma música para cantar um trechinho de cada momento da missa. Então a gente começa com o canto de entrada. Então eu vou começar a falar aqui do canto de entrada, né? E no final a gente canta um trechinho de uma música que vai lembrar as pessoas que realmente essa música aí ela geralmente é cantada quando começa a missa e tal. Então é isso, né? O canto de abertura, o canto de entrada, né? É o seguinte, né? Deus caminha ao nosso encontro. Então esse é o sentido da procissão de entrada, né? Muitas vezes a gente está ali na missa, a gente fica de pé quando vai iniciar a Santa Missa, né? E no corredor central a gente vê aquela bela procissão de entrada, né? A cruz, né, ao centro, logo na frente, depois os ministros da liturgia, da Eucaristia, padre, né, bispo, enfim. Em diversas passagens bíblicas nós vemos o povo de Deus caminhar, né? Seja em busca da terra prometida, seja em busca de libertação, né? Ora a caminho de Jerusalém, ora ao encontro de Jesus. Então é por isso que na pessoa do sacerdote aclamamos a Cristo que venha ao nosso encontro com toda a sua majestade, seu poder e autoridade, né, para celebrarmos juntos os mistérios do sacrifício da Santa Missa. O canto de abertura ou canto de entrada ele está inserido nos ritos iniciais e cumpre o papel de criar comunhão. Uma de suas funções, né, é a de acompanhar a procissão do sacerdote e não para acolher ou receber o sacerdote, pois é este quem acolhe a todos os presentes na Assembleia para participarem do grande sacrifício da Santa Missa, né? Toda a Assembleia reunida canta a alegria festiva de reunir-se com os irmãos. Seu mérito é o de convocar a Assembleia e, pela fusão de vozes, juntar os corações ao encontro com Cristo ressuscitado. Este canto ele tem que deixar a Assembleia num estado de ânimo apropriado para a escuta da palavra de Deus, além de deixar claro que a festa ou mistério do tempo litúrgico irá ser celebrado. Todo o povo deve estar envolvido na execução desta canção. Este canto não deve ser longo e deve terminar quando o sacerdote chegar ao altar. A gente vê a imensidão e a importância apenas do primeiro canto, né, que já envolve, né, a Assembleia a participar da Santa Missa, né, a participar dessa alegria que é estar na presença de Jesus na Eucaristia e a viver o seu sacrifício com intensidade e com amor. Então vamos lá, vamos cantar um trechinho aí de uma música de entrada. A gente tava vendo aqui, né, qual seria para começar, mas aí Tati já separou a música, já tá tudo prontinho. Vamos lá.
Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. É isso, né? Um canto animado que mostra a nossa presença diante daquilo que a gente vai viver. Este é o real sentido do canto de entrada, né? O ato penitencial, né, tradicionalmente, é o canto que é cantado neste momento, né, que ele era antigamente executado em forma de ladainha. Era uma oração de louvor ao Cristo ressuscitado, aclamado como nosso Senhor. Através deste canto, a igreja pedia que Jesus mostrasse a sua bondade. Posteriormente, foi incorporado ao rito penitencial e começou a fazer parte de um momento de reconciliação com Deus. Este rito, ele vem ao encontro daquele que, ao se defrontar com a presença de Deus, sente-se talvez acusado de suas faltas. É um momento de provar da misericórdia de Deus e receber perdão dos pecados veniais. Como é um canto de repouso, sua melodia deve traduzir a contrição de quem pede perdão. Não é necessário nem mesmo recomendável que seja um canto muito florido, pois a simplicidade é a melhor forma de expressar o arrependimento. E aí a gente canta esse canto do ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Isso. E agora a gente entra no Glória, o hino de louvor, né? Expressa o louvor de toda a criatura ao Criador. O louvor do homem remido dos pecados ao Senhor e do homem imperfeito ao Espírito Consolador. Relembra os pontos principais de todo o mistério de nossa salvação em Jesus Cristo. Este canto deve fazer o verdadeiro louvor, louvor que glorifica a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. É um hino muito antigo e já era cantado pelos cristãos no século IV, como homenagem a Jesus Cristo, e relembra a alegria dos anjos e pastores que entoaram este canto na noite do nascimento do Salvador. Este hino não é, portanto, uma aclamação trinitária, mas sim cristológica. Como ele é o próprio rito, deve ser cantado integralmente. Por isso, para que um canto de glória seja litúrgico, ele deve conter obrigatoriamente todo o hino de louvor. Portanto, é falsa a ideia de que basta ter as invocações glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo para que o canto seja um verdadeiro hino de louvor. A entoação inicial não é mais reservada a quem preside a celebração e pode ser feita pela equipe de música. Vamos cantar agora o canto, o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo,
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Eu até deixei o Glória ser cantado todo, porque de fato, como a gente estava lendo aqui, né, ele tem um rito, né, então ele deve ser cantado todo o rito que o Glória pede, né, então não é só uma música de louvor, né, ele tem realmente um sentido. A gente tem agora, né, que eu acho que vocês já estavam colocando a aclamação aí, mas a gente tem antes um salmo responsorial, né, então o Marquinhos tem algumas melodias aí que ele geralmente canta, né. E aí o salmo responsorial, para a liturgia da palavra ser mais proveitosa, há séculos um salmo tem sido cantado como prolongamento meditativo e orante da palavra de Deus proclamada. Por isso, o salmo de resposta é parte integrante da liturgia da palavra. A gente vinha falando isso no começo, né? É a questão de como um salmista é importante, e ele pode simplesmente ser apenas um salmista e não um integrante do ministério de música. O salmo é responsorial, Tati falou sobre isso, né? Ele é de resposta, pois ao ouvir a palavra de Deus, o povo responde em concordância com o que acabou de ouvir na primeira leitura. A tradicional execução do salmo responsorial, ela é dialogal. O povo responde com um curto refrão aos versos cantados por um solista. A palavra salmo, né, ela significa oração cantada e acompanhada de instrumentos musicais. E ela é originária das poesias colhidas na fé do povo israelita. É por isso que todo salmo deve ser cantado e toda a assembleia deve responder cantando este refrão. Vamos lá? Isso. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Muito bom. Agora a gente tem o canto de aclamação ao Evangelho, o canto que a gente chama também de Aleluia, que quer dizer louvai ao Senhor. Esse canto ele tem sua origem na liturgia judaica e ocupa um lugar de destaque na tradição cristã. Sempre foi uma expressão de acolhimento solene de Cristo que vem após a sua palavra viva, sendo deste modo uma manifestação da fé na presença atuante do Senhor. Como o Evangelho é o próprio Cristo que fala, devemos estar de pé, na posição de quem ouve o recado para ir anunciar as palavras da salvação.
Este canto é o próprio rito de aclamação ao Evangelho e deve ser cantado integralmente. Para que um determinado canto possa ser considerado como canto de aclamação ao Evangelho, este deve obrigatoriamente conter a palavra Aleluia, que demonstra alegria, com exceção do tempo da Quaresma, onde o Aleluia ele é vetado em virtude do forte tempo de contrição e penitência. Neste caso, pode cantar-se um verso aclamativo da Sagrada Escritura, como, por exemplo, alguma passagem de Mateus, ou uma doxologia, como está em 1 Timóteo, enfim, tem várias possibilidades, né? O Aleluia ou o versículo antes do Evangelho podem ser omitidos, quando não são cantados, e substituídos por um momento de silêncio. O Aleluia pode ser repetido também após a proclamação do Evangelho. Vamos lá? Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Canto da apresentação das oferendas, que a gente também chama de ofertório, né? Este canto acompanha a procissão das oferendas que leva ao altar o pão e o vinho que serão consagrados, e também o gesto de colocar os bens em comum para as necessidades da comunidade. Em nossas comunidades, o canto de apresentação das oferendas tornou-se um momento em que o povo deseja expressar a sua disposição de querer oferecer sua vida, sua luta e trabalho ao Senhor, o que parece ter um alto valor espiritual. Não é um canto muito necessário, principalmente quando não há a tradicional procissão dos dons que serão ofertados. A sua letra não precisa falar necessariamente de pão e vinho ou de ofertório, podendo ser um texto de louvor apropriado com o tempo litúrgico. Porém, seria incoerente numa missa o canto não conter estas palavras. Deve-se observar um canto que não contenha pão e vinho em celebração das palavras, pois não há apresentação de oferendas. O término deste canto não precisa coincidir com o fim da apresentação das oferendas, mas pode ser cantado inteiramente, devendo ser encerrado no máximo quando o sacerdote termina de oferecer o pão e o vinho e purifica as mãos. O canto de apresentação das oferendas pode ser substituído apenas também por uma música instrumental. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. E aí, seguindo, temos agora o canto do santo, que para concluir o prefácio da oração eucarística, o povo aclama o Senhor com as palavras que o profeta Isaías ouviu os serafins cantarem no templo em sua visão. O santo é um dos principais cantos da missa. Nele, toda a Assembleia se une aos anjos e santos para proclamarem as maravilhas do Deus Uno e Trino. É o canto dos anjos e também dos homens. Este canto pertence então à comunidade toda e não teria sentido convidar os céus e a terra, os anjos e santos para cantarem em uma só voz, e depois somente um coral ou um solista executar o canto sozinho. Neste canto, é indispensável a participação dos instrumentos para solenizar esta vibrante saudação. O santo é o próprio rito da aclamação e deve ser cantado integralmente.
Para que um canto do santo seja considerado litúrgico, ele deve conter obrigatoriamente todas as palavras da oração recitada, ou seja, santo, 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 3 vezes, mais o bendito que vem em nome do Senhor e mais o hosana nas alturas. O recomendável mesmo é que o canto se atenha à própria aclamação, sem introduzir alterações no texto original, que aliás é bíblico. Um ponto importante, quando a apresentação das oferendas for acompanhada por um canto, seria conveniente que o santo fosse sempre cantado, para não parecer que a apresentação das oferendas seja mais importante que a oração eucarística. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana. Hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana. Hosana nas alturas, hosana. A doxologia final, ou o grande amém. O grande amém é o amém mais importante da missa, pois finaliza com a confirmação de que assim seja todo o mistério salvífico apresentado e realizado na oração eucarística. Esta aclamação deveria sempre ser cantada e pode ser repetida 3 vezes. O amém é uma aclamação comunitária e, quando cantado, deveria sempre ser acompanhado dos instrumentos para reforçá-lo. Amém, 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 amém. Temos também, que não é algo obrigatório, né, mas que algumas vezes, a depender do celebrante, a oração do Pai Nosso ela é cantada. A oração do Senhor ela introduz nossa preparação imediata para a participação do banquete pascal. Geralmente, em nossas igrejas, é recitada de maneira apressada e às vezes de forma totalmente desorganizada, o que se torna uma verdadeira falta de respeito para com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Quando for cantado o Pai Nosso, deve ser executado numa melodia simples, de forma que todos possam cantá-lo, utilizando-se os instrumentos apenas como sustentação, evitando distrair a atenção do principal, que é a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela
seja feito assim. Esse canto agora a gente não precisa nem cantar, né? E eu vou explicar o porquê a você que está ouvindo a gente, né? O canto da paz. Através da saudação da paz, o sacerdote implora a paz e a unidade para a igreja toda e para toda a comunidade humana, e os fiéis manifestam mutuamente a caridade antes de participar do mesmo pão. A saudação da paz, antes da oração do Pai Nosso, está liturgicamente prescrita e, por ser um gesto simbólico, deve ser dada com sobriedade aos que estão mais próximos do lado, preferencialmente sem sair do lugar. A instrução geral do missal romano diz que o sacerdote deve permanecer no presbitério, podendo saudar o ministro ou alguém na assembleia, mas permanecendo no âmbito do presbitério. A saudação é prevista, mas o canto não. E entre cantar ou não, melhor que não se cante para valorizar o gesto, e não causar dispersão na assembleia e também não abafar o canto do Cordeiro de Deus, já que este tem a preferência durante o rito de fração do pão. E aí a gente vai entrar já no canto do Cordeiro de Deus, que após a saudação da paz, o sacerdote fraciona o pão, o corpo de Cristo, e mistura o vinho, que é o sangue de Cristo. Com esse gesto, relembramos Jesus na última ceia, bem como as celebrações das primeiras comunidades cristãs que, reunidas, partiam o pão entre si, celebrando os mistérios da salvação. Este gesto nos faz lembrar também dos discípulos de Emaús, onde reconheceram o Cristo ressuscitado somente no momento de partir o pão. Após o ato da fração do pão, o sacerdote apresenta para a Assembleia o Cordeiro imolado, assim como João Batista mostrou ao mundo o Cordeiro de Deus, aquele que superaria todos os sacrifícios e seria imolado, remindo toda a humanidade consigo. Este canto é o próprio rito de aclamação ao Cordeiro e deve ser cantado integralmente, devendo ser iniciado justamente no momento em que o sacerdote toma às mãos o corpo de Cristo, fraciona-o e põe um fragmento no cálice junto com o sangue. É muito importante que o grupo de canto esteja atento a este momento. A invocação e súplica podem ser repetidas quantas vezes o exigir a ação que acompanham. Mas atenção, devem terminar sempre com a súplica: dai-nos a paz. Quem inicia este canto não é quem preside, mas a assembleia, ou mesmo grupo de canto. Uma observação importante com este canto acompanha o rito de partir o pão, antes de proceder à sua distribuição. Não deve ser usado como se fosse uma maneira de encerrar o movimento criado na assembleia durante o momento de abraço da paz. Cantemos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. O canto de comunhão. O canto de comunhão, ele é o canto mais antigo da missa. Por ele, através da procissão e da união das vozes, expressamos nossa união espiritual em torno de Jesus. Todos ao redor da mesma mesa, congregados numa mesma igreja, participamos do mesmo pão do céu. E esta é realmente a função do canto de comunhão, fomentar o sentido de unidade. Desta forma, ele manifesta a alegria da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, e a alegria pela realização do mistério que está sendo celebrado. Os hinos eucarísticos usados na adoração ao Santíssimo Sacramento não são apropriados para o momento de comunhão, pois eles destacam apenas a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, mas não manifestam o sentido de unidade,
da participação em comum. A letra deste canto não deve ser individualista, ou seja, manifestar a comunhão apenas daquele que comunga, mas sim da comunhão coletiva. Isto é, deve provocar na Assembleia uma sensação de que todos comungam ao mesmo tempo. Este canto acompanha o rito da comunhão e deve terminar quando a última pessoa comungar. Em certas oportunidades, este canto deve favorecer o acolhimento, para evitar um comungar puramente rotineiro e inconsciente. Em outras, principalmente nas ocasiões de festas maiores, deve propiciar a alegria e exultação. É certo que a comunhão é um ato pessoal, mas como já foi dito, deve manifestar-se através de um ato comunitário. Por isso, todo o povo deve participar deste canto. O silêncio eucarístico necessário ao encontro e oração pessoal se dará mais oportunamente no momento seguinte. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. O canto de ação de graças, ou como a gente chama popularmente de pós-comunhão. Como já foi visto, após a comunhão deve-se adotar o silêncio sagrado, onde todos meditam, louvam e rezam a Deus no íntimo do seu coração. Esse momento é dedicado exclusivamente a Deus, onde a criatura adora o Criador. A Assembleia pode cantar um hino que une todas as preces de louvor e adoração num só propósito. Alguns consideram esse canto como inapropriado ao momento, porque toda a missa é ação de graças, e o momento é particular entre quem recebeu a Santa Eucaristia e Deus. Mas ele está previsto no missal romano, portanto pode sim ser cantado, muito embora seja facultativo. Deve ser obrigatoriamente um canto onde o destinatário seja o próprio Deus, ou seja, deve ser um canto que ajude no diálogo com Deus, com o Cristo Eucarístico. Jamais deve ser executado um canto a Nossa Senhora ou a qualquer outro santo. É preferível que este canto seja breve e executado por todos, com moderação no volume dos instrumentos e dos microfones. Ó morte, morte pra esta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo lhe resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. E o último canto da Santa Missa é o canto final. A reforma litúrgica realizada pelo Concílio Vaticano II
propôs como última fórmula da celebração litúrgica o Ide em Paz, um canto final. Após este momento seria ilógico, pois a Assembleia está dispensada. O que temos, na verdade, é um canto de despedida. Este canto de despedida executado durante a saída do povo pode ser substituído por uma música instrumental. Se em alguma ocasião parecer oportuno um canto final, por exemplo, o hino do padroeiro ou da padroeira da festa, ou o hino em honra à Mãe do Senhor, em algumas de suas comemorações, deve ser cantado após a bênção final. E antes do Ide em Paz. Vemos então que existe uma certa confusão entre canto final e canto de despedida. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Bom, é isso. Acho que a gente conseguiu trazer, de fato, um pouco desse ensinamento litúrgico, né, da importância da liturgia, da música na Santa Missa, e ao mesmo tempo mostrar a você que existe, de fato, um sentido para cada momento em que as canções são entoadas na Santa Missa. Né? Por isso que a gente até foi um episódio mais extenso, como eu até disse, né? Daria mais de um episódio para a gente adentrar mais a fundo no canto litúrgico. Mas, de fato, a gente espera ter conseguido ter levado até você que está nos ouvindo essa essência e importância de viver a Santa Missa por completo, inclusive nos cantos. E não cantar por cantar, e não cantar por achar bonito, mas cantar entoando palavras de louvor, de adoração e de entrega ao Senhor na Santa Eucaristia. Né? Quero agradecer primeiramente a Tati mais uma vez pela presença, pelo sim, né? Como sempre. Dificilmente a gente escuta um não de Tati, né? Mas agradecer, né, por esses anos todos de vivência, por tudo que ainda está por vir, né? E pela sua entrega mesmo à igreja, tudo que faz por Deus e por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E estamos juntos, Tati. Vamos embora. Não, eu que agradeço o convite, né, por poder falar desse tema. Sua pesquisa foi muito boa, então aproveitar para agradecer pessoalmente e parabenizar pela pesquisa. Falou tudo bem bonitinho, bem certinho, que foi justamente uma dificuldade que eu disse. Robertinho, a questão da música litúrgica é muito ampla, é muito profunda, então assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande e tal, não sei o quê, e ele fez um trabalho, dever de casa, nota 10 mesmo. Parabéns. E agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, a presença também de Marquinhos, também sempre um prazer estar com vocês, estarmos aqui reunidos e falando de um tema muito interessante e muito caro para cada um de nós aqui, né? Obrigada mesmo, valeu. Amém, obrigado, Tati. Marquinhos também, muito obrigado pelo sim, né? É uma honra ter você conosco, né? Cantando e entoando louvores, né? Sendo de fato um instrumento de Deus, não só nas nossas vidas, mas também no que a gente vive na Santa Missa. Obrigado, meu irmão. Amém, meu amigo. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Estou aqui honrado de estar do lado de Tati, aqui do lado de Robertinho. Duas pessoas aqui tão ativas na igreja, né? Estou muito feliz também. Foi a verdadeira aula que vocês tiveram aqui hoje. Vocês estão realmente muito bem. Estão muito bem, porque foi divino. Eu estou aqui aprendendo muito mais. Então foi um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. E estou muito feliz assim, de estar partilhando um pouquinho do que a gente vive, né? Tipo, realmente estar inserido na música católica dentro da igreja é fantástico. Eu sou muito feliz por estar fazendo o que eu faço. Amo o que eu faço. Amo cantar. Então, assim, não poderia estar num lugar melhor. Então, agradeço imensamente o convite e foi muito bom estar partilhando isso com vocês.
Amém. Obrigado também a você que esteve com a gente ouvindo mais um episódio do Café Podcast. Esperamos que tenham gostado, esperamos que vocês estejam gostando desses episódios, né, que traz um pouco de catequese, que traz um pouco de evangelização, que tem a missão também de trazer você para mais perto da igreja, do serviço, da missão. A gente acabou de sair de um mês missionário, né? Estamos aí a caminho do processo até chegar no advento, tempo de espera, né? Tempo de graça até o nascimento do nosso Senhor. Então, que possamos estar cada vez mais próximos através desse podcast que nos une ao propósito de evangelizar e espalhar o amor de Deus. Lembrando a você que pode nos escutar através do Spotify, Deezer e YouTube. Também estamos no Instagram através do @cafépodcastpe. Muito obrigado, fechamos aqui com os meninos cantando mais uma vez Derrama o Teu Amor Aqui, encerrando esse episódio de hoje. Fique com Deus, um abraço e até o próximo episódio do Café Podcast. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nossa unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva.